Quais as consequências da briga de Trump e Zelensky? Meu nome é Tiago Valente, eu sou do canal O Assessor. Vou detalhar um pouco para vocês o que aconteceu. Mas antes, se inscrevam aí, ativem as notificações, curtam, comentem e compartilhem. Bora lá? Bom, tudo levava a crer que sairia um acordo de paz. Ou não? E agora? Quais serão as consequências disso? Bom, Trump, apesar de ter chamado Zelensky de ditador, foi até a porta da Casa Branca para recebê-lo, para trazer algo mais amistoso. Ele não fez isso nem com o Macron, tá? Mas trouxe o Zelensky para dentro, com o intuito ou não de tentar um acordo de paz. Tá? Fato é que, diante das câmeras, que assim, ó, tudo parece ter sido armado, ou tudo parece ter saído fora do controle por conta das câmeras, certo? Mas vamos lá, a gente já entra nesse assunto. O fato é que a briga começou de fato quando um repórter perguntou para o Trump se ele estava fazendo um acordo, se ele estava alinhado com o Putin. O Trump falou, de jeito nenhum. Tem um acordo com o Putin, não estou alinhado com ele. Você queria o quê? Que eu xingasse ele? Iria resolver alguma coisa? Se eu xingasse Putin? Não, né? Porque assim, a gente sabe que numa briga entre o mais forte e o mais fraco, né, onde tem um forte e um fraco, você tem que agradar ao forte para tentar amenizar as coisas e o fraco fica com o que sobrar. Infelizmente é assim. Então Trump deixou claro, não tinha que xingar, eu quero um acordo de paz. Enfim, não foi isso que ele fez com Zelensky, né? Chamou Zelensky de ditador, mas Trump a gente sabe como é que é. Mas Zelensky é o lado mais fraco. E nessa pergunta de Trump, antes de partir, e nessa resposta de Trump, né, antes de partirem para a próxima pergunta, J.D. Vance, vice-presidente, entrou na conversa. Falou, bom, peraí, Biden, o antigo presidente, xingava, falava um monte de Trump, e isso não foi o suficiente para evitar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Muito pelo contrário, ele não agiu. Palavra sem ação não vale de nada. E é verdade. Podia xingar à vontade que não resolveu. Putin foi lá e invadiu a Ucrânia. E aí o DJ Vance termina falando assim, o que nós estamos buscando aqui é diplomacia. Nesse momento, o Zelensky vira pro DJ e pergunta, né? Explica, deixa eu fazer uma pergunta. Explica para mim o que seria essa diplomacia. Porque eu tentei. Tentei fazer diplomacia com o Putin. Em 2019, né, assinaram um acordo com presença de Merkel e Macron juntos, né, garantindo que nada ia acontecer por conta do gás russo. E em 2022, simplesmente, nós fomos invadidos por Putin. Então, Putin não é a favor da diplomacia. Na verdade, Putin nos invade desde 2014. Tudo começou lá em 2014. Crimeia. Então ele falou, eu não entendo qual é esse tipo de diplomacia. E aí, diante das câmeras, diante do seu público, diante do seu eleitor e como todo mundo tem o seu ego, o DJ Vance, ele se exaltou, se inflamou e foi para cima do Zelensky, né? Acusou ele de ser ingrato, de eles estarem ali abertos à negociação e o Zelensky não agradecer, acusou ele de ser desrespeitoso, de não ter domínio das suas tropas, e o Zelensky falou, não, mas peraí, eu sempre agradeci os Estados Unidos, não estou desrespeitando. De fato, ele não faltou com respeito ali, né? Independente, vocês tiram suas conclusões aí, não estou sendo a favor de nenhum, estou analisando os fatos ali com que eu assisti, do que eu li, do que eu pesquisei, foi isso, né? Ele, de fato, não foi desrespeitoso ali. O que acontece é assim, ó, diante das câmeras, uma reunião dessa não pode acontecer diante das câmeras. E não pode acontecer na língua
em uma língua só, por exemplo, na língua inglesa. Por quê? Zelensky não fala o inglês nativo. Ele aprendeu, mas ele não tem as gírias, ele não tem a cultura americana. A cultura dele é a cultura do leste europeu, aquela cultura mais fria, mais seco, tom mais seco, firme de falar. Pode parecer duro, mas talvez seja da cultura dele. Tanto que numa reunião como essa, ela costuma acontecer de portas fechadas e cada líder na sua língua acontecendo a tradução ali, de fato, e interpretando de maneira correta. Ali faltou isso. Não podia ter sido aberto nas câmeras. Isso aí exalta o ego. Isso, como que eu vou sair por baixo numa conversa dessa? Diante do meu eleitorado, do meu povo. E aí os ânimos se exaltam. Porque assim, o Zelensky sabe do problema dele com as tropas. Mas você acha que ele vai admitir em público ali? Não. Numa conversa reservada, talvez ele falaria, sim, eu estou com um problema com as minhas tropas. Vocês conseguem me ajudar? Mas jamais diante das câmeras. Tem coisas que são necessárias ser conversadas, mas não diante das câmeras. E faltou isso. Então, assim, talvez tudo isso já estava armado, né, para acontecer mesmo, para não ter acordo e os Estados Unidos fechar acordo com a Rússia. Ou talvez não, talvez os ânimos se exaltaram, saiu do controle por conta das câmeras. Aí vocês tiram suas conclusões aí. Mas o fato é que não poderia ter sido assim. Né? Não poderia ter sido. Por fim, os dois discutiram até o momento em que Zelensky fala: vocês, Estados Unidos, estão protegidos do oceano. Vocês têm um oceano no meio para proteger vocês. Vocês não estão sentindo o que nós estamos sentindo. Mas um dia vão sentir. E aí Trump interrompeu e falou: pá, peraí, meu amigão. Você não tem o direito, você não vai ditar o que nós sentimos ou não. Eu acho que foi um erro do Zelensky também, né? De ter um controle ali, de saber o que falar. Ele até falou depois, não, agradeço os Estados Unidos. Mas enfim, quem sou eu para julgar, né? Pelo amor de Deus, numa reunião dessa, na Casa Branca, com o Trump, irmão, não é fácil não. Diante das câmeras, enfim. Os ânimos se exaltaram, o Trump falou: você está querendo brincar de Terceira Guerra Mundial. Você não tem o direito de erguer o tom de voz, e falou um monte, e depois, logo em seguida, terminou a reunião. Que, por fim, não saiu com acordo nenhum. Nenhum. O fato é que isso pode culminar, e vai culminar, a retirada de todo o apoio americano para a Ucrânia e para a Europa, tá? Enfraquecendo a Europa e a Ucrânia. Tá? Provavelmente, não sei como que vai ser com a OTAN, como vai ficar a OTAN, porque os Estados Unidos, que é o maior financiador da OTAN, é o maior, né? Quem criou a OTAN, porque depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criou a OTAN, junto com os países, lógico, europeus, mas falou: ó, deixa que eu vou proteger vocês, eu vou me armar, vocês não vão ter Japão, vocês não vão ter exército, vocês não vão investir em armamento. E nisso os Estados Unidos se fortaleceu e todos viraram dependentes dos Estados Unidos. Assim como teve o Pacto de Varsóvia entre a União Soviética e os países do leste europeu, mas que terminou em 91 com a dissolução da União Soviética. Não existiu mais o Pacto de Varsóvia e alguns países do Pacto de Varsóvia se uniram à OTAN. Então, a OTAN se fortaleceu, os Estados Unidos se fortaleceu. Só que a Rússia não entrou nessa, lógico, né? E ela se fortaleceu sozinha. Então hoje, tirando França e Inglaterra, que tem um pouco de poder bélico, o restante não tem nada. Alemanha, um pouco ali, mas não tem nada se comparado aos Estados Unidos e Rússia. Bombas nucleares, Rússia tem um pouco mais de 6 mil, e Estados Unidos próximo de 6 mil ogivas. Então, Estados Unidos vai retirar esse apoio, vai enfraquecer a Ucrânia. Não sei como vai ficar a OTAN, como que isso pode virar, se pode virar uma terceira guerra mundial, porque Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial não começaram como guerras mundiais, começaram como guerras regionais, certo? Depois se tornaram mundiais. Não sei para onde vai caminhar essa guerra, o fato é, diante disso, a União Europeia anunciou 800 bilhões para ajudar a Ucrânia e para reforçar suas defesas militares, suas defesas aéreas, de artilharia
e cibernética, e vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Acho que ainda é um pouco cedo para saber, mas tem alguns caminhos aí. Bom, pessoal, antes de sair, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, comentam, compartilhem, ajuda a levar a informação aí à população. Muito obrigado e um grande abraço.